Na manhã deste sábado, vivenciando ainda a terceira semana da Páscoa, a liturgia nos traz o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem, os que não tinham fé e que havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andava mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bom, queridos ouvintes, que nesta manhã de sábado, finalizando esta terceira semana da Páscoa, finalizando também aqui o capítulo 6 do Evangelho de São João, onde escutamos durante toda esta semana o discurso do pão da vida, Jesus que se fez pão, o pão verdadeiro que desceu do céu. E ontem Jesus dizia que era preciso comer a sua carne e beber o seu sangue. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Escutávamos ontem no Evangelho, nesse mesmo capítulo 6 de São João. E hoje, alguns discípulos vê esta palavra, estes ensinamentos de Jesus, como uma palavra dura, como uma palavra difícil. Quantas vezes nós queremos selecionar aquilo que é a palavra de Deus, selecionar aquilo que nos interessa. É interessante que quando muitos querem ler a Sagrada Escritura como um livro de contos, como uma página jornalística, muitos querem ler a Sagrada Escritura como algo mágico, como se onde eu vou abrir a Bíblia para ver o que Deus quer dizer para mim. Realmente, toda a Sagrada Escritura é palavra de Deus, mas quando a palavra de Deus é dura para mim, quando eu abro a Bíblia, eu digo, não, não é isso que Deus quer dizer, deixa eu procurar outra coisa. Queridos ouvintes, palavra de Deus
é palavra de salvação. Quando nós nos dispomos a seguir Jesus, precisamos acolher o pacote por inteiro. Quem se dispõe a seguir Jesus não pode estar com um pé cá e outro lá. É preciso decidir, é preciso discernir, é preciso escolher. Mas a partir do momento que você escolheu, você precisa também estar, porque não simplesmente ser uma sombra, mas estar de corpo e alma. Assim, Jesus, com seus discípulos, discutiam ali muitas coisas. Ontem, Jesus dizia para comer a sua carne, beber o seu sangue. Falou dos discípulos da sua volta para o Pai. E muitos discípulos estavam ali murmurando, achando esta palavra muito dura. E Jesus, claro, conhecendo o fundo do coração de cada um, perguntou ou exclamou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Falava da sua volta para o Pai, não é? E Jesus, ali, também falando da terceira pessoa da Santíssima Trindade, diz que é o Espírito que vale, é o Espírito que manda, a carne não adianta nada. Mas Jesus reforça que os seus ensinamentos são verdadeiros. As palavras que vos falei são espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por isso, queridos ouvintes, muitos deixavam de seguir Jesus por achar que seus ensinamentos, suas palavras, eram duras demais. E Jesus não passa a mão na cabeça dos seus apóstolos. Jesus não poupa, porque seguir Jesus não é um sentimento. Seguir Jesus não é algo tão simples assim, tão fácil, que você pode seguir hoje, não seguir amanhã, seguir depois. Seguir Jesus é uma decisão. Ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. Jesus dizia esta semana que para chegar a Ele é preciso ser atraído pelo Pai. Então, queridos ouvintes, vamos abraçar esta palavra de vida. Vamos aproveitar este encontro com a palavra logo pela manhã. E Jesus pergunta aos discípulos: e vós, quereis também ir embora, como esses outros estão fazendo? Sintam-se livres. Queres ir embora? Precisa ter esta liberdade. Pedro, representando ali a comunidade, responde reconhecendo Jesus como Senhor. Poderia ser a pergunta para cada um de nós no dia de hoje: a quem iremos, Senhor? A quem iremos? Se esta palavra contigo é dura, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, aonde iremos? E Pedro reconhece que a palavra de Jesus é vida, porque a palavra é o próprio Jesus e ele se declarou como vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Pedro acrescenta ainda: nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus.
Esforcemo-nos para alcançar as coisas do alto. Esforcemo-nos para acolher esta palavra, que é palavra de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Que o Senhor nos conceda esta graça no dia de hoje, escutando esta palavra, poder nela acreditar. Quem crê já está salvo. Quem crê em Jesus permanece nele e Jesus permanece com ele. Você permanece com Jesus e Jesus permanece com você. Que o Senhor te conceda a graça da escuta atenta da palavra, que esta palavra logo pela manhã possa te ajudar na sua meditação pessoal, no seu encontro com a palavra pessoal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, ouvinte dos Estados Unidos, do México. Obrigado a você de tantos outros lugares que nos escuta e participa conosco aqui deste encontro com a palavra. Obrigado pela sintonia, obrigado pelo carinho.